Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Nessa noite, nós vamos estar falando sobre princípios para ter um coração ensinável e um falar curador. Princípios para ter um coração ensinável e um coração curador. São dois temas que serão de forma simultânea abordados nessa noite. Eu quero que você abra o teu coração para entender o que o Espírito Santo de Deus quer te orientar, para que você venha crescer em maturidade, na presença de Deus, para que você possa ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Um coração ensinável é aquele coração de ovelha, que ouve uma orientação, ouve uma correção e procura fazer. Um falar curador, o que é falar curador, que nós vamos entender hoje? É na hora de corrigir alguém, na hora de orientar alguém, não chegar envergonhando, aloprando, é chegar com uma palavra que venha gerar cura na vida da pessoa. E a palavra de Deus, nós vamos entender hoje que as nossas palavras, bem orientadas, bem faladas, elas são como óleo na vida de pessoas. Então, por isso que o tema hoje é princípios. Nós vamos entender princípios bíblicos para ter esse coração ensinável e um falar curador. Aí o texto princípios que manifestam o amor e respeito, porque quando eu chego para o Felipe, para o pastor Felipe, pastor Felipe, isso partiu de uma reunião de obreiros, né, de liderança que nós tivemos. Quando eu falo para o pastor Felipe, você está com, qual foi? Ai, Jesus, o teu cabelo, Felipe, você esqueceu de pentear o cabelo hoje, de arrumar o cabelo hoje, Felipe, está tudo embaralhado aí. O que aconteceu, Felipe? Eu não estou querendo ser chato, eu estou querendo, nós vamos entender, falando da forma correta, que isso é uma manifestação, é uma expressão de amor e de respeito que eu estou tendo pelo Felipe. Princípios que promovem crescimento e maturidade, isso vai gerar crescimento e maturidade na minha vida, crescimento e maturidade na vida do Felipe. Porque se ele ouvir a minha orientação, ele vai ter um coração ensinável. E essa igreja, eu louvo a Deus pela vida de cada servo que aqui serve a Cristo, tem um coração ensinável. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, irmãos, vai dizer: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum erro, fazendo alguma coisa errada, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Eu vi que o meu irmão está com alguma coisa errada, eu vou deixar um exemplo bem, vou escrachar no exemplo, que é para você entender bem, até porque depois vai ficar bem melhor a exemplificação. Vou pegar o Eduardo, que deu um sorriso para mim. O Eduardo apareceu aqui de manhã e de repente, na pressa, ele não lavou o rosto direito e está com um fluido, não é fluido que fala, está com um sujinho no olho, ali no cantinho do olho. É uma coisa que é feia para o Eduardo. Quem vê ele, quem não conhece ele, vai ficar até com nojo. E quem conhece também vai ficar com nojo. Agora, quem não tem intimidade com ele, ou essa liberdade, vai falar para ele: ô irmão, ô Dardo, ô Dudu, ô servo da orelha furada, tem um negócio no teu olho aí, ó, em cima do teu nariz um pouquinho, tira isso daí, homem. Não fala. Só que a palavra de Deus vai dizer que um dos princípios que manifestam o amor pelo outro é eu chegar com carinho para o Dudu, de forma discreta: Dudu, tem um negocinho aqui, ó, você não lavou o rosto direito. Ou nem precisa, Dudu, dá só uma limpadinha no nariz, que saiu lá do olho. Aí ele discretamente, ele vai ficar com vergonha? Ele pode ficar com vergonha, ele pode ficar constrangido ali, ainda mais se ele está num ambiente com outras pessoas, e ele vai pensar: será se as outras pessoas viram também o mesmo que ele viu? Todo mundo viu e ninguém me falou nada.
Então, o texto de Paulo aos irmãos Gálatas, ele vai dizer que nós precisamos abordar esse assunto, essa pendência na vida do outro, com espírito de mansidão, com amor, com respeito. Agora, olha uma outra cena. Olhei para o Eduardo, está lá o negocinho. Ô Dudu, cara, eu não tenho coragem. Você tem coragem de ir lá avisar o Dudu, que ele está com o negócio no olho? E eu não. Aí avisa o Ronan. Aí o Ronan já vira. Ih, rapaz, e parece que está querendo até entrar no nariz. E vai piorando. Todo mundo fica sabendo. A gente aprendeu, nós temos aprendido aqui, se aquilo que eu estou vendo no outro, eu não tenho coragem de chegar para ele e avisar ele, eu preciso chegar com alguém que possa fazer isso. Eu não posso sair só denunciando o problema do problema dele, do olho dele, sem a intenção de ajudar. Isso é um comportamento que não manifesta o reino de Deus. Não manifesta o amor de Cristo pela vida do Eduardo, o meu amor pela vida do Eduardo. Aí Jesus vai falar, tudo que você quer que façam para você, você deve fazer para quem gostaria de chegar hoje na igreja e de repente a pessoa que está próxima de você, e de repente você, por um descuido, ter uma sujeirinha, e essa pessoa que está do teu lado não te avisou. Imagina, Suzane, o Júnior está aí do teu lado, ele viu o negocinho e nada. Aí você daqui a pouco vai no banheiro ali, que sacanagem, que sacanagem. Então, se eu quero, e pela misericórdia e graça de Deus, aqui nessa igreja, todos os obreiros que aqui servem, todos os irmãos que aqui servem a Cristo, têm liberdade de chegar, pastor, eu acho que você está falando muito rápido, ou eu acho que você está falando muito, a última ministração deu quase 1 hora, fala menos, eu vou me esforçar, eu estou procurando, porque já teve gente que já falou. Ai, Jesus. Então vamos, e eu glorifico, às vezes incomoda, mas a pessoa está querendo o teu bem, e isso se ela falou só para você, porque falou para meio mundo e depois veio falar, aí ela não manifestou o reino. Então vamos lá na frente. Jesus vai dizer que várias pessoas traziam meninos, lá nesse texto de Lucas, capítulo 18, versículo 15 e 17, muitas pessoas traziam crianças para tocar, para estar junto de Jesus, e os discípulos começaram a fazer barreiras, a limitar esse acesso, e Jesus falou, podem deixar que essas crianças venham até mim. Aí ele vai dizer que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, não entrará nele. Por que Jesus está falando usando a criança? E nós já temos entendido aqui que entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, não é no ambiente escatológico. Quando Jesus fala reino de Deus, na maioria das vezes, ele está se referindo a comportamento, a atitude. Reino dos céus, ele está falando algo do futuro, de um reino vindouro, do milênio, onde Cristo vai reinar com a sua igreja. Agora, reino de Deus é algo presente, onde nós precisamos manifestar as características de Cristo na nossa vida, com as nossas atitudes. E ele vai falar, quem não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Ou seja, se as minhas atitudes, se o meu comportamento não é como de uma criança, eu não estou no reino de Deus. Eu estou andando como Nicodemos, admira, é bacana, vai de noite ter com Jesus, mas não tem coragem de assumir. E assumir é praticar. Amém? Aí essa foi a introdução. A partir dessa ideia de, se eu ver algo errado no meu irmão,
eu com espírito de mansidão, com amor e muito respeito. Espírito Santo, coloca as palavras sábias na minha boca, eu vou conversar com meu irmão. Aí lá em Provérbios 27:17, a palavra de Deus diz: como o ferro, com ferro se aguça, assim o homem se afia com o rosto do seu amigo. Quando você vê um fundidor trabalhando numa peça de ferro, de metal, moldando uma picareta, um machado, ele coloca aquilo ali num fogo muito alto, numa temperatura muito alta, e ele pega um outro pedaço de ferro que já passou por aquele processo e começa, ó, pá, pá. Isso a gente vê nesses filmes antigos. Hoje é outro processo, mas antigamente, quando isso foi escrito, era um ferro dando forma ao outro ferro, de acordo com o fundidor, a pessoa que estava manuseando aqueles metais. Ou seja, um já estava melhorado, já estava pronto. A marretona estava pronta. Agora, na ideia do fundidor, ele precisava fazer um machado. Então, ele pega essa marreta que está pronta, tira esse machado, esse ferro que já está no fogo altíssimo, numa temperatura altíssima, ele começa a dar forma, ó. Ou seja, um ferro aguçando ou dando forma a outra. E assim, Salomão vai falar, vai dizer que eu e você precisamos ser, um ajudar o outro, um orientar o outro, um dar feedback para o outro, amém? Aí lá em Provérbios 12:1, vai dizer que o que ama a instrução, ama o conhecimento. Quem ama a instrução aqui? Você ama a instrução? Por mais que essa instrução, muitas das vezes, cause desconforto em você. E eu não estou me referindo apenas a mostrar, você está com um negocinho no canto do teu olho esquerdo, não. É práticas, é comportamentos que muitas das vezes eu e você temos, que achamos, julgamos que não temos. Mas todo mundo vê um comportamento errado ou equivocado, que eu e você às vezes temos, e às vezes não tem um filho de Deus, para chegar e dizer, fulano, essa situação aí, e mostrar a real, mostrar a luz da palavra de Deus com amor, com respeito, com espírito de mansidão. Então, Salomão fala em Provérbios 12:1, o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é o quê? É o quê? É estúpido. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, nessa noite, o Senhor nos dá dois caminhos. Eu quero ser uma pessoa que ama o conhecimento, e nós vamos entender que conhecimento, nós já entendemos aqui, instrução, conhecimento, são informações. Agora, se esse conhecimento vai se transformar em sabedoria, é o que você vai fazer a partir dele. É eu chegar e dizer para alguém, ou alguém chegar para mim, Elenay, pastor, você está pregando 1 hora, toda vez quando eu vejo você pegar no microfone porque vai pregar, já me desanima, que eu sei que é 1 hora, eu já fico tristinho. A pessoa foi franca comigo, ela me trouxe instrução, ela me trouxe uma revelação, um conhecimento. Agora, se eu vou continuar pregando 1 hora, isso pode ser transformado em sabedoria ou não. O conhecimento é informação, sabedoria é diferente de conhecimento. Não é isso, Artemis? O Artemis falou uma vez disso aqui. Agora, Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Irmão, eu estou com uma vontade aqui, e eu vou até meia-noite pregando. E no meu entendimento, eu estou fazendo a coisa certa. Às vezes, lá dentro da tua casa, a tua postura com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, enfim, com os colegas do teu trabalho, ou até mesmo aqui dentro da igreja,
aos teus olhos de repente está ótimo. Mas será se está ótimo mesmo? Porque a nossa natureza pecaminosa, adâmica, ela nos engana. A palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem. E oxalá, né, quem dera que cada um dos irmãos aqui, você tivesse uma pessoa verdadeira que te amasse de verdade, para chegar com respeito, com amor e dizer: muda essa postura, está errado, você já sofreu tanto por ter essa postura, e vai continuar sofrendo assim, agindo assim. Então o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então sabedoria é a partir de eu dar ouvido ao conselho, é alguém chegar e falar: ô, você está pregando 1 hora todo dia, no domingo, se eu for diminuir um pouquinho, eu vou estar sendo sábio. Agora, se eu ignorar e começar a falar, não paro de falar, eu vou estar sendo tolo. Eu estou dando um exemplo da minha vida para os irmãos. Irmãos, ninguém reclamou não, tá? Que está demorando. Eu estou dando um exemplo. Hoje eu posso ficar 1 hora também, porque ninguém reclamou ainda. Né? Oh, aleluia! Então, uma vez a Nara falou de um exemplo aqui, a diferença de conhecimento e de sabedoria. Tomate é fruta ou é verdura? Tomate é fruta ou é verdura? Fruta. Porque eu não sei, mas o tomate, ele é uma fruta. Isso é um conhecimento. Irmãos que falaram que é uma verdura, hoje à noite foram instruídos a entender que o tomate é uma fruta. Isso é um conhecimento, é uma instrução. Agora, eu vou fazer uma salada de fruta. Vem a banana, vem o abacaxi, vem o morango, vem isso, vem aquilo, vem a laranja e tal. Foi falado na igreja que tomate é fruta. Traz o tomate aqui também. Isso é conhecimento. Entenderam a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é a informação. Agora, o que eu faço com essa informação se torna sabedoria. Tem gente que você vai sentar e vai falar: para com essa atitude, muda de atitude, muda de comportamento. O que ela vai fazer com essa informação vai se transformar em sabedoria ou não, ou ela vai continuar sendo uma pessoa insensata. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então eu chegar para o meu irmão com respeito, com amor e falar: irmão, e mostrar para ele, trazer uma palavra de orientação, de correção, é uma expressão de amor. E se você daqui a pouco, alguém chegar hoje à noite ainda, ou durante a semana, na tua casa, na tua vida, ou mandar uma mensagem para você, tenha um coração tratável, saiba que essa pessoa que está te orientando, que está te instruindo, ela quer o teu bem, ela quer que você cresça, ela quer que nós venhamos através do Espírito Santo ter coração tratável, um coração ensinável. Quem quer ter coração ensinável aqui? Amém? Aleluia. Salmos 15, versículo 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Fala a verdade no seu coração. Irmãos, é muito constrangedor. A gente senta numa mesa, as pessoas estão almoçando, aí daqui a pouco você olha, um dos teus colegas ali do trabalho está com... A gente está almoçando, Eduardo, e está com um negocinho no olho ali saindo, está todo mundo vendo, e ninguém
tem a iniciativa de expressar amor e dizer, porque é constrangedor corrigir, é constrangedor orientar. Mas olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Ser sincero não é sinônimo de ser desagradável. Então, não é, eu estou numa mesa redonda, almoçando, várias pessoas e o Eduardo está lá do lado. Ô Eduardo, eu estou no outro lado. Ô Eduardo, olha o Oliva aí, rapaz. Eu estou sendo sincero, sim ou não? Estou sendo sincero, que tem, está lá, tá todo mundo vendo, todo mundo já viu, mas eu estou sendo desagradável, da maneira como eu estou tratando o assunto, e a palavra de Deus vai nos orientar, como nós tratarmos disso. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 e 2, a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Imagina, então a palavra de Deus vai nos orientar, nesse exemplo que nós citamos aqui, eu chegar, se eu estou longe do irmão que está com esse problema, eu tenho que sair do meu lugar, dou a voltinha de forma discreta. Ô abençoado, limpa teu olho aí, tem um negocinho saindo aí. O Eduardo vai, limpar. Agora imagina se antes de eu falar isso, ele sai, levanta, vai no banheiro, daqui a pouco está lá o troço. Ou alguém que não tem pudor, alguém desagradável, alguém que não sabe falar, que está um pouco mais longe dele, fala, dá um sinal que ele está com um negocinho no olho. Aí ele, para tentar corrigir, ele vai lá. Aí o negocinho do olho, que ele tem uma barba, igual a minha, o negocinho do olho vem na barba e espalha. Aí ele está lá na mesa. Irmãos, é um exemplo, mas isso acontece muitas das vezes comigo. Às vezes é eu que estou com esse negocinho no olho, e muitas das vezes ninguém tem a coragem de me falar. Às vezes é você que está com um negocinho no olho, e ninguém tem coragem de falar. Por quê? Porque de repente essa pessoa te vê, as pessoas que estão próximas a te vê como uma pessoa que tem um coração inacessível. Deus o livre, se eu falar isso, ele vai me erguer para 30. Não, eu não falo. E a pessoa vai continuar naquela prática. Por isso que o tema da mensagem é ter um coração tratável ou ensinável, ou seja, para eu estar receptível à correção, e na oportunidade oportuna, eu estar pronto para orientar, para corrigir, com amor, com respeito. Aí a continuação do versículo 2, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Eu dar aquela voltinha na mesa lá, ô Dudu, dá uma olhadinha no teu olho aí, abençoadinho, dá uma limpadinha nisso aí. Ih, Dudu, assim não, que espalhou, levanta, vai lá no banheiro. Aí ele vai lá, foi uma orientação que se tornou atraente, ou às vezes é alguma coisa que, irmãos, às vezes é desagradável a correção, mas eu já tive uma experiência com uma vez com um irmão, ele me falou, Nai, você é uma pessoa assim. Eu já confessei em particular esse assunto com algumas pessoas, e ele me deu uma característica minha, que eu nunca imaginava que eu tinha aquela característica, e na lata assim, pum! Aí na frente da Carol, aí eu ainda fiquei mais constrangido assim, só que a partir daquilo ali, que ele falou aquilo, eu comecei a refletir, me examinar, para ver se, aí lá no trabalho tinha um condutor lá, uma pessoa que tinha a mesma característica, e o Espírito Santo me fez lembrar, ou não é? Porque o caminho do insensato é correto aos seus olhos, a gente acabou de ver esse texto. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, se eu vou orientar, se eu vou
trazer uma correção para alguém, tem que ser com respeito, tem que ser com amor. A pessoa precisa saber que você quer ajudar. Irmãos, isso é manifestação de amor. Isso é manifestação do reino de Deus. Isso é evangelho. Isso é amar uns aos outros. Isso é amar uns aos outros. Se escolhermos bem as nossas palavras, até mesmo situações embaraçosas ou incômodas podem ser resolvidas com jeito, sem recorrer à falsidade. Peça ajuda do Espírito Santo. Se é uma palavra de orientação, de correção, peça ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te encorajar a ir ter com essa pessoa. E se alguém te procurar, trazendo uma palavra de orientação, de correção, tenha o coração tratável, tenha um coração ensinável, tenha um coração acessível. Porque muitas das vezes nós nos colocamos num trono de razão, que todo mundo está errado, só eu que tenho a razão. Não aceito crítica, não aceito comentário contrário sobre as minhas atitudes, sobre os meus comportamentos de ninguém. E fico pagando mico por aí. Quantos pastores tem dessa natureza por aí? A gente conhece, que são os donos da verdade, não aceita uma correção, não aceita uma orientação. E nós vamos entender que Moisés, irmãos, Moisés, que falava com Deus, que ouvia a Deus, que via a glória de Deus, teve um determinado tempo que ele teve que parar e ouvir uma orientação do seu sogro Jetro, que não era líder de nada, mas via algo que ele não via. E às vezes nós estamos na nossa redoma de autoconhecimento, sabe de tudo, tem resposta para tudo, não aceitamos a orientação. Então é por isso que nessa noite o Espírito Santo está nos conduzindo, está nos estimulando a ter um coração ensinável, um coração tratável, um coração acessível à palavra de Deus, à orientação, à manifestação de amor um dos outros. Amém? Glória a Deus. Provérbios 27, 5 e 6. Olha só esse texto, isso aqui é um textão. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos dos inimigos são enganosos. Às vezes a gente está caminhando de uma forma, nos comportando de uma forma, achando que está todo mundo concordando com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, e às vezes até aplaudem. Mas é engano, é enganoso. O texto de Provérbios vai dizer que são beijos enganosos, e ele vai dizer melhor a ferida. Esse dia que esse irmão me falou, eu nunca parei para conversar com ele. Hoje nós temos uma comunhão muito linda, e ele falou, você é muito isso. Eu não vou falar que eu tenho vergonha, irmão. Você é muito isso. E eu, mas virei sabe o pavão que fica, mas virei um desses bichos que incha. Como assim? E aquilo ali foi uma ferida, mas foi uma ferida feita por um amigo, de alguém que queria ver o meu bem. A minha esposa faz isso direto. Ela já anda assim, ó, com uma faca, assim, né, Beth? Ela sabe. Parece que ela já anda com canivete, assim. Hoje, por isso a gente sai às vezes daqui, a gente sai às vezes do culto aqui, você não tinha que ter falado, aí pior. E você não tinha que, tá bom. Às vezes eu chego igual, enfim, chego debulhado. Glória a Deus. Melhor são as feridas feitas pelo amigo do que beijinhos, elogios, que vão te manter nessa vida que está meio mundo vendo. Então seja sensível,
tem um coração sensível a ouvir a orientação, a correção. Essa cultura nós já temos com os obreiros. Volta e meia tem uns que chegam assim meio que atropelando, irmão. Que a gente fica aqui todo dia, né, irmão? Só que a gente também tem horas que chega, né, irmão? Com eles. E é uma bênção. Isso demonstra amor e respeito. Isso gera crescimento, maturidade. Aleluia! Deus está falando na congregação. Aleluia! Falar a verdade implica transmitir informações verdadeiras, sem a intenção de enganar. Sem a intenção de enganar. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25 e 27, ao 27, vai dizer: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Agora, esse próximo tem que estar disposto a ouvir. O bom, quando tem casais assim, ó, o Natan, eles amam, eles amam, tem tudo para continuar essa relação linda que vocês começaram um pouco mais de... falando a verdade um para com o outro. Só que o Júnior precisa ter o coração ensinável para daqui a pouco, que às vezes, Júnior, a verdade vem como uma patada assim, que está lá o texto, fere. Mas é a minha esposa, é o meu esposo, é minha mãe, é meu pai, é o meu filho, é minha filha, é o meu amigo. Desde muito cedo, irmãos, eu identificava bons obreiros que auxiliaram o meu pai, quando em reuniões eles iam contra a ideia do meu pai, que mostravam. Lembra um tempo atrás que a gente estava querendo comprar um terreno, né? O irmão Francisco, eu fiquei meio triste, irmão Francisco, com o senhor, vou abrir meu coração. Mas o irmão Francisco falou que vamos esperar mais um pouco, o preço estava alto, vamos esperar mais um pouco, mas a minha esposa também, vamos esperar. Boa parte dos irmãos compraram a ideia e levei a ideia para o pastor Deiró, vai em frente. E a minha esposa falou, vamos esperar, o irmão Francisco, vamos esperar. Fiquei meio tristinho, mas, né? E logo em seguida entrou a pandemia aí, só uma pandemia mundial aí, que deixou o mundo inteiro de cabeça para baixo. E se a gente entra num negócio daquele, sem a orientação de Deus? Quando a gente está debaixo de uma orientação de Deus, Ele dá o jeito. A gente colocou fogo na pandemia, a gente arrumou a frente da igreja na pandemia, e agora já está pago. Agora vai fazer as coisas sem a orientação de Deus e não ouvindo pessoas que te amam. Aí o bicho pega. Amém? Vamos para frente um pouquinho. Isso aqui, irmãos, tem mais coisa linda para continuar na quinta-feira. Agora é 37. A gente já está encerrando. Quando esteve na terra, Jesus mostrou que é necessário, irmão, falar a verdade ou se importar em mostrar o caminho correto, a direção correta. Isso não significa... Acho que dá, né, Dudu? Dá? Opa, estão falando alguma coisa. Aquele comportamento... Falar a verdade não significa eu ser fiscal, ficar toda hora procurando coisa errada. Quando Jesus esteve na terra, algumas verdades para algumas pessoas ele se poupava em dar. Nesse texto aqui, eu não sei se eu coloquei o texto, Marcos capítulo 11, versículo 27 em diante, os escribas, fariseus ali perguntam, os anciãos perguntam sobre alguns assuntos para Jesus, e eles queriam ouvir a resposta de Jesus, a direção, a orientação de Jesus, só que Jesus viu que não valia a pena falar, porque eram pessoas que em outros momentos Jesus vai dizer que não é bom, não é lícito dar pérolas aos porcos. Tem pessoa que não vai querer a tua orientação, não vai querer uma palavra de correção, não vai querer mudar. E você vai se estressar, vai
E Jesus, para sair disso aí, quando faziam perguntas, questões, ele fala: olha, eu respondo vocês, se vocês responderem tal coisa. Aí eles não sabiam responder, aí Jesus falava: também não respondo vocês. Ou seja, não é todo mundo que você vai querer. São pessoas que você identifica que tem um coração tratável, que tem um coração ensinável. Porque senão, é dar pérola aos porcos. Podemos expressar o que pensamos sem ser ofensivos. Provérbios capítulo 12, versículo 18, vai dizer: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. A minha língua, o meu falar, precisa gerar saúde na vida das pessoas. Por mais que eu faça ferida na hora de falar, que é o que esse irmão me fez um tempo atrás. Choca, mexe com o teu eu, com a tua vaidade humana, que muitas das vezes nós nos sentimos dono de todas as respostas e dono da razão. Foi ativado. Nós nos tornamos incorrigíveis, acima de qualquer correção. E o Espírito Santo está dizendo que nós precisamos aprender que nós precisamos, assim como o próprio Moisés precisou ser corrigido, eu e você precisamos ser corrigidos. Isso honra a Deus e promove o crescimento e a maturidade do irmão, quando isso acontece no meio da igreja, quando isso acontece no seio da família. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está transformando, está renovando o nosso entendimento. Está nos trazendo conhecimento, instrução. Agora, se isso vai se tornar sabedoria, depende de mim e de você colocar em prática. Como? Quando eu for corrigir alguém, o meu falar precisa ser curador. Não é aquele falar apenas que vai acabar com a pessoa, vai deixar ele mais murcho. Precisa ser um falar curador, como nós entendemos no texto anterior. O meu ouvido, se eu vou ser corrigido, se eu vou ser orientado, isso às vezes é muito difícil, eu preciso ter o meu coração ensinável, tratável, acessível às pessoas que me amam. Martinho Lutero, ele disse que preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem, ele falando, e me condenassem, e até mesmo reprovassem os meus caminhos, a hipócritas que me bajulassem e me aplaudissem como santo. Martinho Lutero. E como a gente vê isso no meio religioso, como nós vemos isso em grandes lideranças por aí, onde os obreiros, onde a liderança, onde os pastores são, como Martinho Lutero está traduzindo, santos, são incorrigíveis, onde não há porta, onde não há abertura para um membro, para um líder chegar aí. Você tem certeza que esse é o caminho? Quantos pastores eu vi quando você ia levar uma orientação com toda a prudência, com todo o respeito, você recebia uma palavra você é colocado naquele texto de Sanbalat e Tobias, está querendo atrapalhar a obra, eu sou o pastor, eu que estou na direção, é Deus que... Às vezes não é, às vezes você se engana, às vezes você está empolgado, porque quando é Deus a coisa acontece. O Senhor colocou no nosso coração um absurdo de amassar tudo isso aqui, pintar em um ano de pandemia, logo em seguida uma loucura de nós colocarmos o forro, logo em seguida colocarmos a pedra, só que antes disso, que não tinha crise nenhuma,
Oh, Jesus, aquele terreno ali do lado que ainda vai ser nosso, mas no seu devido tempo. Se eu não ouço, se eu me julgo ser um desses pastores que a visão está comigo, a gente estava feio na foto, Então, a Bíblia compara o ato de repreender ao diferir, porque é exatamente isso que ela causa em nossa alma, a dor. É dor. Quando esse irmão aí que me falou, você é isso, então é como se ele me desse um tapão no peito assim, pum! Você fica sem reação. A nossa natureza humana e egocêntrica, autossuficiente, orgulhosa, se não nos deixarmos ser tratados por Deus, não teremos um coração ensinável e um falar curador. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo está despertando isso na nossa vida, na sua vida, para que você tenha um coração ensinável com teu esposo, com a tua esposa, com o teu líder, com o teu liderado, que você venha ter um falar curador, que o teu falar venha gerar cura, mudança, transformação na vida das pessoas, que não venha ser apenas um desabafo, ou uma correção por corrigir. Muitas das vezes nós queremos corrigir, nós nos sentimos incomodados com alguma prática, e queremos nos encorajar para querer falar alguma coisa, e na maioria das vezes não é por amor, é porque está desconfortável aquele ambiente, e não é pela pessoa, é por mim. Eu não quero um ambiente desse, isso me incomoda. Ou seja, esse falar curador precisa, na nossa essência, ser entendido como algo, uma demonstração de amor pela pessoa, e não o nosso bem-estar. A Miquéia chega para o Filipe, se você não parar de roncar, não sei o que vai acontecer não. A Miquéia chegou com amor, a preocupação dela, eu não consigo dormir desse jeito, a preocupação, parece a mesma coisa, mas não é, a preocupação dela, não vou tirar a Miquéia, que a Miquéia está ali, eu vou pegar ali os dois ali, o Ronan e a Fernanda. A Fernanda chega com a mesma situação, Ronan, você está roncando demais, eu não durmo, por favor, vai te arrumar, vai procurar um médico, eu não consigo dormir direito. Ela foi sincera com ele, só que, agora olha a diferença, Ronan, meu amor, você acha que não está na hora de você procurar um médico? Pelo teu bem, amor, isso não pode estar, isso está cada dia ficando mais difícil para você, isso pode desencadear uma outra doença, um problema respiratório, daqui a pouco você pode ter algum troço aí, porque procura um médico. Ela está preocupada com a saúde dele, e não é o bem-estar dela. Só que isso é cristianismo, irmãos, isso é cristianismo. Encerrando, Gálatas capítulo 6, versículo 1, se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E ter esse espírito de mansidão é o que nós falamos no início, é ter um coração ensinável, ter um coração tratável. Amém, Natan? Amém, Elisama? Amém, Joelson? Amém, Karina? Coração tratável e um falar curador. Porque senão, uma das regras, a gente vai falar na quinta-feira, para ter um falar curador, é a preocupação, a minha motivação em querer falar, é pelo bem-estar da outra pessoa. É pelo bem-estar da outra pessoa. É eu estar naquela mesa redonda com o Eduardo, naquele exemplo primário lá, e eu querer falar para o Eduardo, não porque todo mundo está com nojinho, mas porque está sendo feio para ele. Não é pelo bem-estar do coletivo, é pelo bem-estar dele. Não é pelo meu bem-estar, é pelo bem-estar dele, para que ele venha se organizar, se limpar. Nós vamos aprender mais um pouquinho disso na quinta-feira. Por hora nós paramos aqui. Aspectos importantes que devem determinar
a forma de corrigir. Não é de qualquer forma que nós vamos chegar, e na quinta-feira nós vamos entender isso. Por hoje, nós vamos ficar aqui. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo, eu faço essa minha oração, que o Espírito Santo venha despertar isso em você. Na próxima quinta-feira nós vamos só fazer um geral disso aqui e já entramos nos aspectos importantes que devem determinar a forma de corrigir. Não é de qualquer jeito. Então, na quinta-feira, de repente, hoje é para você que está aqui. Mas na quinta-feira, você pode convidar outras pessoas para estar ouvindo a continuação dessa mensagem. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação do que foi falado hoje e entramos no assunto de quinta. Que você que nós venhamos ter um coração ensinável, um coração tratável, um coração corrigível, por mais que seja duro de ouvir, mas ouça e peça a graça do Senhor, para que você possa mudar e se permitir ser transformado. E um falar curador, Deus quer nos usar para que outras pessoas venham ser orientadas, venham ser corrigidas. Amém, irmãos? Que você venha ter esse falar curador que o texto de Provérbios nos ensinou. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Se coloque de pé.